Bom dia para você. Hoje o nosso café vai falar sobre sofrimento, como lidar com esse sentimento que faz parte do ser humano, que é inerente, mas como é que a gente vive esse sofrimento? Será que esse sofrimento tem sido mais duro do que precisa para você? Será que a gente sofre mais do que deve ou quanto que a gente deve sofrer? Então eu quero convidar você que está aí sofrendo, ou que conhece alguém que está em sofrimento, ou alguém que tem dificuldade de lidar com esse sofrimento, para esse bate-papo agora. Então, aperta esse aviãozinho e convida mais pessoas para vir estar com a gente aqui nesse nosso café. E lembra que se esse assunto é um assunto que te interessou, reviva-o e reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para que você possa ir digerindo os vários tipos de sofrimento que a gente tem na nossa vida. E existem várias formas de a gente analisar. E a gente pode pensar o sofrimento assim, sobre qual abordagem, sobre qual filosofia, dentro do cristianismo, ou seja, dentro de cada religião, dentro de uma cultura de um povo, muitas vezes sofrer faz parte. E há quem diga: será que essa nova geração, uma geração diferente, mas de que geração eu tô falando, né? Uma geração que tem dificuldade de se frustrar, uma dificuldade de esperar, muito provavelmente porque vem de uma geração que esperou demais, que se frustrou demais e que teve muitos nãos e muitos recalques na vida. Então, é comum que de tempos em tempos a gente faça essa ponte. E uma geração que foi muito tolhida, que foi muito massacrada, deixa as coisas correrem um pouco mais frouxo. Mas aqui hoje no nosso café eu vou conversar muito com você a respeito desse sofrimento psicológico. Haja visto o sofrimento que a gente passou e muitos passaram nessa pandemia, né? Nesse ano de 2020, nesse momento onde nós lidamos com o quê? Com o que mais você sofreu. Eu quero convidar você a pensar com a incerteza, com o risco da vida, com a fragilidade da vida. Então, já deu para parar aí para pensar que uma das coisas que nos fazem sofrer é o medo. O medo porque nós sentimos. Então, vamos parar para pensar que o medo ele advém de um estado de alerta. Então, toda vez que o meu organismo perceber algo que eu não dou conta, algo que eu não me adaptei, algo que eu não consigo fazer, eu vou entrar em estado de alerta, que é algo biológico, fisiológico, que me prepara para quê? Para lutar ou para fugir. Então eu vou sentir todo o meu corpo sim mudar e aí eu vou começar a sentir o sofrimento. Assim é no parto, assim é pro bebê nascer, assim é pro bebê mamar, né? Pasmem, mas ele não, o bebezinho que suga o peito, ele não tem só o prazer de sugar o peito, ele sua, ele sofre para se adaptar a esse meio. Porque antes disso, como é que ele estava? Na barriga da mãe, no princípio do prazer, tranquilamente descansando na sua zona de conforto. Então, o que nós vamos perceber? Que uma população, uma determinada cultura, uma determinada geração que muito foi reprimida, que muito foi frustrada, que sofreu ali por momentos onde teve que se adaptar o tempo inteiro por não ter recursos, ela não quer sofrer. Então, provavelmente ela vai liberar para uma próxima geração o que? Mais facilidade, menos sofrimento. Então, a tentativa de produzir um mertiolato que não traga dor, porque ao ver alguém usar isso, vai lembrar da sua própria dor. Então, é comum hoje, no homem moderno, na mulher moderna, psicologicamente se adiar momentos de desprazer. E por que eu faço isso? Então, ao que estaria relacionado o meu sofrimento? Eu quero ter prazer, eu quero ter o máximo de prazer que eu puder, eu quero manter aquele útero quentinho, eu quero estar me sentindo seguro, segura o tempo todo.
Porque é uma tentativa inerente do ser humano de buscar conforto, de buscar prazer. Em sendo assim, eu começo inclusive não só a adiar desprazeres, mas eu começo a estabelecer um contato comigo que é pra já, que é do, né, fast food, né? Então a comida rápida, o sexo rápido, o relacionamento líquido, e isso também traz sofrimento. Então eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para trazer para você que está aqui comigo. Então, se você está lembrando de alguém, aperta esse aviãozinho e convida mais pessoas para assistir esse vídeo, porque assim você me ajuda a ajudar mais pessoas a sofrerem menos ou a lidarem com esse sofrimento. A gente vai ficar livre do sofrimento? Nunca. Não, bom, não vou dizer nunca, né? Mas a gente nunca diz nunca. Mas a gente não fica livre do sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao ser humano, é uma emoção, é um sentimento, assim necessário tanto quanto a alegria e a tristeza. O que seria da alegria sem a tristeza? O que seria do sofrimento sem ele mesmo, sem essa essência que ele traz para nós? Aquela velha historinha da ostra que muitos já conhecem. Qual é a ostra que produz pérola? A ostra que sofre. Então, qual é a pessoa que produz pérola? A pessoa que sofre? Será que isso é uma crença? Ou isso é um fato que realmente tem a ver com muitas culturas a nível mundial e tem a ver com o aspecto filosófico e psicológico do ser humano? Essa é uma reflexão que eu quero deixar com você, o quanto você sofre na sua vida. Aqui a gente não vai entrar no detalhe de que eu tô falando, gente, de padrões funcionais de sofrimento, tá? Então eu estabeleço uma conversa, uma conexão, a partir do momento que eu nasço com o outro ser, geralmente a mãe, geralmente aquela que amamenta, que é uma relação parental, a própria relação com quem vai dar ali a mamadeira, né? Se a mãe não puder amamentar. Porém, é essa relação que me faz existir, essa minha relação do meu eu com o mundo. E a partir do momento que eu estabeleço uma relação, eu comigo, eu com o mundo e com esse ambiente, então aí estabelece-se sim o sofrimento, porque eu vou ter que me adaptar o tempo inteiro a um ambiente mais hostil ou menos hostil, um ambiente mais confortável ou menos confortável. E se eu me adapto a um ambiente menos confortável, ou seja, se eu fui protegido, muito cuidado, e aí a gente vai entrar nas medidas aonde a gente proteger demais ou negligenciar, são dois extremos que vão gerar uma geração frágil, que vai gerar uma personalidade, ou um tipo de personalidade, ou traços de personalidade. E quem preferir aqui, né, comportamentos, ou até podemos chamar de sintomas, que podem sim, tanto trazer mais sofrimentos para a pessoa, quanto causar sofrimento no outro. E aí a gente vai também, não nesse momento, mas apenas citar que se você está me assistindo e aí você começa a pensar em pessoas, ou você começa a pensar, né, em momentos onde você sente prazer em sofrer, ou prazer em ver o outro sofrer, ou ver animais sofrerem, ou ver o sofrimento de uma dada população, ou alguma coisa nesse sentido, ou você conhece pessoas que sentem prazer em sofrer ou gerar sofrimento no outro, é preciso estar atento no relacionamento consigo, estar atento no relacionamento com essas pessoas, sim, porque existe o sofrimento que é saudável. É o sofrimento daquela pérola que foi estudada e que vai ser formada. É o sofrimento de uma pedra bruta que é lapidada. É o sofrimento, muitas vezes, de uma criança que não sabe andar, não sabe falar, não sabe escrever, e ela começa a se desenvolver, então ela sofre. Ela sofre para aquilo que ela não está acostumada, ela sofre para aprender a dormir sozinha, para ir para a escola sozinha, fazer as coisas dela sozinha. Ela sofre por entender que o desejo dela vai ser frustrado, e isso é quanto antes aprendido,
quanto mais saudável para o ser humano. Então, como é que a gente vai ter seres humanos com sofrimento saudável? Quanto mais eu acostumo e adapto esse ser bem pequenininho, nenezinho ainda no meu colo, a lidar com essas adaptações e essas mudanças. Então, quanto mais nessa tenra infância, quanto mais lá cedinho, bebezinho de colo, aprendendo a engatinhar, eu ensinar para essa criança a esperar, a se frustrar, a lidar com esse desejo que é castrado, mais forte esse adulto vai ser. Percebe que eu não estou dizendo de uma negligência, de deixar a criança chorando, de não dar ouvidos, de ignorar. Eu não estou dizendo de dizer para a criança, se vira apenas. Eu estou dizendo de treiná-la para a vida. Treiná-la para se adaptar às mudanças de um corpo que não oferece mais tudo para ela e treiná-la para se diferenciar no mundo, porque ela não é mais ligada fisiologicamente à mãe, e sim apenas psicologicamente, e ao fazer essa cisão ela sofre, ao ser castrada de todos os seus desejos ou de alguns desejos a mais que ela tenha, ela é castrada. Então é aí que acontece psicologicamente o nosso fortalecimento, e aí sim, a gente estando mais forte, existem momentos dos quais a gente até passa por situações que a gente já sofreu muito anteriormente, mas por ter se adaptado, por ter aprendido a lidar com a situação, a gente sofre menos. E tem também aquele pensamento, né, no sentido de que por que eu sofro? Ou porque eu antecipo as coisas demais, então eu entro em estado de sofrimento, a coisa nem aconteceu, eu já estou desencadeando uma série de fatores e eu nem vivo aquele presente bem vivido. E eu começo então a desencadear uma série de fatores e eu começo às vezes até a negativar o que vai acontecer. Então eu começo a ter pensamentos e pensamentos negativos. Isso me gera mais sofrimento. Ou eu vou para um outro extremo, né? Seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar, vou viver o presente e vou curtir o meu desejo. Percebe que são dois extremos? Então todas as vezes que a gente estiver ligado demais aos extremos, que a gente estiver ligado demais à nossa moral, ao nosso tolimento, às nossas regras de forma muito rígida, ou que a gente estiver ligado aos nossos desejos de forma muito rígida, sem conhecer essa expectativa. E aí muitos podem se perguntar assim, qual expectativa? A minha expectativa do meu eu ideal. Então aí existem pessoas que estabelecem para si, de uma forma muito livre, um eu ideal. Então percebe que às vezes eu quero ser o que eu não consigo ser. A minha ambição é mais alta do que a minha genética, do que a minha energia, do que a minha biologia. Aí algumas pessoas ou algumas filosofias podem dizer assim, mas quem sou eu para dizer para essa pessoa que ela não pode chegar aqui? Realmente, não existe regra. O que eu sei é que se eu crio uma expectativa muito, muito alta e eu não consigo chegar, se eu começo a olhar e a me inspirar em coisas muito difíceis, muito provavelmente eu desisto aqui. E é por isso que às vezes eu posso me fortalecer convivendo com pessoas que vão me inspirar lá na frente e com pessoas que estão me inspirando aqui no presente. Então essas são formas de lidar com o sofrimento. Outra forma de lidar com o sofrimento é a autoaceitação. Não tem como eu crescer se eu não aceitar a minha história, a minha genética, aquilo que eu recebi de herança, não só herança financeira, mas também financeira, porque não deixa de ser um posicionamento, não deixa, né? A nossa riqueza material, ela traz conforto, ela traz segurança, porém, além de facilitar as coisas, ela aumenta quem você é. Então, se você for uma pessoa insegura, se você for uma pessoa avarenta, se você for uma pessoa ciumenta, se você for uma pessoa que varia muito o seu humor, que varia muito, né, o seu estado de autoconfiança, se a sua autoestima não estiver fortalecida, esse dinheiro vai aumentar todas essas coisas em você e você vai começar a depositar
nessa necessidade cada vez maior, desenfreada em muitos momentos, essa sua confiança, essa sua segurança, isso não tem fim. E algumas pessoas falam pra mim assim, Roberta, é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. E quem é que tem que pôr limite? Você. É você que tem que pôr limite. Quando que você aprendeu esse limite? Quando você aprendeu a colocar esse limite? Então, volto a dizer que quanto mais você foi uma criança treinada a conhecer os limites, né? Que não é aquela criança também que não tem nada, que não pode falar, não pode participar da conversa, não tem direito à escolha, não tem direito a opinar. Então a gente precisa ter o quê? Uma flexibilidade. São competências que a gente vai trabalhar com a pessoa para lidar com o seu sofrimento, a lidar com sofrimentos em volta, porque quando a gente vê o sofrimento alheio, esse sofrimento e a vontade de exterminar esse sofrimento nos remete a uma necessidade única e exclusivamente nossa, tá? Então, o quanto eu sofro com as populações que sofrem. Não é que eu não deva sofrer, não é que eu não deva ser empático, não é que eu não deva ajudar essa população, mas querer exterminar o sofrimento. O quanto eu preciso extinguir esse sofrimento, adiar esse sofrimento. São as pessoas que muitas vezes vivem coladas nas suas famílias, que demoram a fazer as suas coisas de forma separada, diferenciada, e costumam ter muita dificuldade na vida adulta. Então, aprender a lidar com o sofrimento é sinônimo de maturidade, é sinônimo de adultecer, é sinônimo de lidar com a realidade. E aí a gente vai ter muitas teorias que, para não lidar com a realidade, desenvolvem, inclusive, o que as próprias as chamam de ciência. E aí são teorias, filosofias, que existe sim um engajamento, porque existe também uma necessidade do ser humano de aplacar sua angústia, de aplacar sua dor. Então, se eu puder ser um pouco romântico, se eu puder, né, sentir um pouco de ilusão, isso aplaca a minha dor, isso aplaca o meu sofrimento, e aí eu vou construir como se fosse uma forma, um colchão, uma anestesia para que eu possa sobreviver. Lembra que a gente falou dos 7 pecados capitais e a gente conversou do que era força, o que era fraqueza? A gente lembrou a respeito de alguns detalhes da natureza que nos ensinam o próprio veneno pode se tornar remédio em doses miúdas. Agora, como eu controlo isso? É esse meu estado de autoconhecimento. Da onde vai o meu limite, até onde ultrapassa, e eu perco o controle da situação, ou eu perco os limites, ou eu atravesso o limite do outro, gerando dor em mim, ou gerando dor no outro, ou desrespeitando o outro. E aqui então a gente está falando dos aspectos saudáveis em sofrer. Então, Roberta, você está me dizendo que sofrer é saudável? Sofrer é inerente ao ser humano, é necessário, é saudável. E eu demorei a cair essa ficha. E aí eu quero contar para você aqui que se você se identifica, compartilha isso, porque muitas pessoas sofrem mais do que o necessário ou fogem do sofrimento. E quanto mais a gente foge do sofrimento, mais a gente sofre. Então a má notícia que eu tinha para trazer eu deixei para o finalzinho, né? E é para dizer para você que de qualquer forma o sofrimento existe. Ou em você abdicar do seu desejo, ou em você tomar posse do seu desejo demais. Então você precisa conhecer quais são os seus desejos, você precisa conhecer o que te move, o que te motiva, o que traz para você sentido na vida e dar um significado para isso dentro da tua história, dentro da tua herança genética, dentro da tua hereditariedade, da tua construção de geração em geração, e se perguntar. A mesma pergunta que eu estou fazendo para você aqui agora, eu faço para mim, e até agora foi assim. Não dá para mudar o começo, mas dá para mudar o final. Então, a pergunta é: como é que vai ser daqui para frente? Como você vai reagir ou como você vai agir, né?
melhor que você haja e não reaja. Mas que você escolha, sabendo já que vai sofrer, o quanto pode estabelecer o tamanho desse sofrimento, até quanto eu encaro, eu enfrento, né? E eu ali, de forma muito consciente, entendo algo que é muito subjetivo, mas que é muito importante para mim. E o quanto que eu caminho comigo, me treinando a pequenas doses, ao ponto que eu vou me fortalecendo. E as notícias nos fazem sofrer, a sociedade nos faz sofrer. O que te faz sofrer? Conhecer isso também, né? Às vezes uma simples forma da pessoa falar faz a gente sofrer. Uma palavra dura, um tom de voz que você usou com determinada pessoa. E por que a gente sofre? Provavelmente são as nossas memórias. Às vezes, algum momento, aquele tom de voz com aquela palavra, às vezes um cheiro nos traz lembranças e nos traz sofrimentos que precisam ser enfrentados. E lembrando que quanto mais eu faço o enfrentamento desse medo, desse nojo, dessa repulsa, disso que é aversivo para mim, né? Para algumas pessoas, ser adulto é aversivo, é sofrer. Enfrentar a realidade, enfrentar a vida, às vezes sem libido, sem tesão, é sofrer. Porque em muitos momentos, quando eu começo a fazer esse controle do meu desejo e eu começo a ter acesso aos meus desejos, em muitos momentos eu vou me ver com muito pouca libido, com muito pouco tesão na vida, né? Isso é bem filosófico, isso é bem freudiano, bem psicanalítico, no sentido de que eu preciso sim, em muitos momentos, acessar o meu desejo. Então, toda vez que eu vejo meu desejo adiado, e aí lembra lá da tua infância, se esses desejos foram todos resolvidos, né? Se você teve o peito, colo quentinho, se tudo te foi dado, ou se te foi negligenciado também, esse buraco, essa ausência, vai gerar aí um comedouro, né, dentro dessa tua realidade, dentro desse ambiente. E isso, é claro, gente, se espalha em todas as nossas relações. As primeiras relações que nós percebemos isso são as relações amorosas, que geralmente é a busca incessante da gente em aplacar essa ausência simbiótica das nossas relações parentais, né? Eu preciso desse colo, eu preciso desse afeto, eu preciso me ver completo, eu preciso sentir essa completude, e isso é um prazer muito grande. Então, tanto quanto eu puder estar apaixonado, amando, sentindo completo e vivo, eu vou me sentir sofrendo menos. E é óbvio que hoje, nas nossas gerações, onde a gente estuda aí uma relação líquida, uma família líquida, e aí hoje a gente vai estar falando, né? A gente vai estar disponibilizando para você a respeito aí do sofrimento masculino na questão do corpo perfeito, e não só os homens sofrem, mas a gente está falando, né, dos homens nesse Novembro Azul, mas as mulheres sofrem também, ou seja, o ser humano sofre nessa busca de eu ideal. O meu eu ideal tem que ser perfeito, e principalmente onde é pior, né, não só para me atender, mas às vezes nem é para me atender, às vezes eu nem gostaria ou nem me exijo tanto assim, mas para me sentir amado, para ter o controle daquele estado emocional, daquele sentimento que me gera um possível sofrimento, porque eu necessito servir o tempo todo, ou porque eu não quero ser criticado. Então meu corpo tem que estar perfeito, a minha fala tem que estar perfeita, o meu cabelo tem que estar perfeito, a minha pele tem que estar perfeita. E aqui eu não tô dizendo, gente, de você não se cuidar, não ser bonito, eu não tô falando nada disso. Lembra das doses, tá? Então eu não tô falando nem de você negligenciar isso, nem de você sofrer com isso, mas de você estabelecer um diálogo com você, do quanto você precisa de cada coisa, do quanto você precisa atender, e um cuidado enorme, porque a gente vive um triângulo. Qual triângulo? Da nossa genética, ou seja, nós somos um ser bruto, nós somos aí uma pedra natural, nós temos uma fisiologia, uma biologia e um temperamento, né? O temperamento, ele nasce com a gente, é um tempero, é um jeito de ser
Então aí eu vou ter logo na hora que eu nasço, né, crianças, bebês, a gente já falou sobre isso, mais animadinhos, né, que ficam mais agitados, que são mais agitadinhos, mais tranquilos, pessoas menos cordatas e mais cordatas. E isso é o nosso tempero, a nossa genética, a nossa fisiologia. E se eu não estabelecer uma conexão com essa minha biologia e com essa minha fisiologia e com a minha psique, esse ambiente vai ditar uma expectativa para mim. Percebe que no momento onde eu tenho autoconhecimento do quanto eu posso oferecer dentro dessa natureza, do quanto eu sei que eu posso oferecer e da resposta que eu vou dar para esse grau de exigência, eu vou ter aquela resposta do que eu sou ou quem eu sou nesse intervalo do que tiveram expectativa de mim e do que eu decidi ser. Percebe que existe um vazio? Percebe que existe uma ausência? Se essa ausência for muito, muito grande, é o tamanho do sofrimento. E se eu não estiver preparado para suportar, por isso que existe, às vezes, dentro das famílias, nas relações parentais, ou seja, pais e filhos, mães e filhos, mães e filhas, nas relações amorosas, um sofrimento muito grande, maior do que o necessário. Tamanha expectativa que eu deposito no outro. Então aí são pais, mães que depositam uma expectativa de perfeição nos seus filhos, uma expectativa tanto quanto narcisista, muitas vezes, a gente vai falar isso em outro momento, mas se você tem curiosidade para saber, deixa escrito aqui para mim. Se você já sabe, você vai entender, senão também você pode me perguntar e eu vou responder. O quanto muitas vezes nós temos expectativas, né, de estar com uma pessoa que é perfeita, da qual nós idealizamos. E essa expectativa pesa no ombro do outro. Então aí filhos que se sentem realmente muito cobrados. De novo, eu não vou estar falando de extremos, gente. Eu não estou falando do que é natural, né? Então a gente precisa sim estabelecer um padrão de referência. Eu não estou falando de padrão, né, onde a pessoa tem que ser aquele modelo, mas um padrão de referência de como nós pais somos, de como eu sou, para que o meu cônjuge, para que a pessoa com quem eu vou me relacionar, ela entenda assim, eu quero me relacionar ou não com essa pessoa. Porém, muitas vezes eu não vou estar dentro da expectativa daquela pessoa e eu não devo sofrer por isso, porque é a expectativa do outro. A expectativa do outro não deve me fazer sofrer. E conhecer toda essa parte, né, filosófica do sofrimento, que é então, às vezes nós vamos sofrer. Esses dias eu perguntei para minha filha, por que sofremos? Então, na filosofia de uma vida que ela vive de forma muito livre, ela disse, mamãe, sofremos para aprender. Eu sou o tipo de pessoa que tenho que sofrer para aprender. Então, existem algumas pessoas que precisam ter experiências e elas se permitem ter essas experiências para sair do campo teórico, do campo intelectual e ter contato com a realidade e materializar isso que nós chamamos de vida, de alma, de sopro, de espírito, seja lá do que for. Então, existem aí algumas, né, filosofias que acreditam, inclusive, de que você vai sofrer em vida o quanto for necessário para lapidar essa alma, vai sofrer em vida cognitivamente o quanto não tiver adaptado e vai sofrer o quanto estabelecer uma ilusão, um romantismo da vida, uma visão, um olhar que não condiz com a realidade. Então, quando eu vou para um mercado de trabalho, quando eu vou para um casamento, quando eu vou para uma relação parental, quando eu vou para uma relação de sociedade, quando eu monto um negócio, ou seja, quando eu vou para uma vida adulta, com alguma ilusão, quando eu me relaciono com a sociedade com alguma ilusão, com algum pensamento ou uma expectativa que está fora da realidade, apenas para aplacar uma angústia minha, reduzir uma ansiedade que eu tenho, provavelmente lá na frente eu vou ter um sofrimento maior, porque ao lidar com isso, o que foi adiado cresceu.
Então é melhor que eu entenda que de qualquer forma, todos os dias, vai haver um pouco de tristeza, vai haver um pouco de sofrimento nas relações aonde eu aprendo todos os dias. Então eu aprendo meus papéis, eu aprendo a ser mãe, eu aprendo a ser esposa, eu inclusive aprendo a ser filha, eu aprendo a ser pessoa, eu aprendo a ser humana. Então o humano é assim, e ao lidar com isso é algo que me traz um sofrer, porque isso é inerente ao ser humano. Então se você gostou desse assunto, deixa seu comentário aqui para mim. E se ficou alguma dúvida também, porque é um assunto denso, é um assunto que vai aí, né, pela religião, pela filosofia, pela psicologia e pela metafísica, pelo mundo, né, material. A gente tem vários tipos de sofrimento. E lembrando que aqui, se você tem curiosidade para saber a respeito das disfunções do sofrimento, que são as pessoas que sentem prazer em sofrer. E aí nós temos o tipo de pessoa, tá? Já deixando uma deixa aqui, que se você perguntar para elas, elas vão dizer assim, você tá doida? Imagina que eu gosto de sofrer. Mas se você investigar a vida dessa pessoa, ela tá gerando muitos sofrimentos desnecessários na vida dela. E em alguns momentos ela sente sim prazer com isso. E ela gera em muitos momentos desconforto. E existe um tipo de personalidade, que aí eu vou contar para você, se você tiver curiosidade, você pergunta aqui para mim, que ela sente sim um grau de satisfação com o desconforto, o desprazer, o sofrimento mínimo, médio ou máximo do outro. Lembrando que em tudo em termos de psicologia existe grau. Então a gente tem desde as pessoas, né, que quase não têm isso, para pessoas que sentem muito prazer com isso. A gente tem pessoas que estão aí nesse intervalo, né? Então vamos parar para pensar, entre 0 a 100 existem 99 possibilidades e eu pergunto, quem é você?